Infiltração da coluna, bloqueio da coluna, vários nomes que a gente tem para o mesmo procedimento e várias substâncias que a gente pode utilizar no mesmo procedimento. O que é esse procedimento que fazemos tanto, que os pacientes têm muita dúvida e que traz um benefício tão grande para aquelas pessoas que sofrem de dores na coluna cervical, lombar ou torácica? Fica no vídeo que você vai saber mais sobre infiltração da coluna. A infiltração da coluna é um procedimento que utilizamos para fazer um bloqueio da dor do paciente. Existem duas formas de infiltração que utilizamos muito. Uma infiltração que a gente chama foraminal, em que colocamos o medicamento diretamente sobre a raiz nervosa. Então introduzimos a agulha mais lateralmente e introduzimos ela no que chamamos de forame, que é essa região onde está a raiz nervosa. Nesse tipo de infiltração, o foco é a melhora de uma dor irradiada para a perna ou para o braço, a depender se vai ser feito na lombar ou na cervical. O outro tipo de infiltração, que é a mais comum inclusive, é a infiltração facetária. A infiltração facetária é uma infiltração que fazemos na região posterior da vértebra, que visa a melhora das dores lombares ou cervicais posteriores, que são aquelas dores lombares baixas, cervicais, muitos pacientes sofrem disso. Esse tipo de infiltração, a gente utiliza uma agulha que leva uma substância até essa região onde está a articulação. Quais substâncias utilizamos frequentemente? A infiltração mais comum é que utilizamos corticoides, que é um tipo de anti-inflamatório, e um anestésico, que serve para bloquear a função ali do nervo que sofre a dor. Essa agulha ela é levada nessa região por diferentes formas. A forma que mais utilizamos no consultório é com o uso do aparelho de ultrassom. Porém, ela pode ser feita também com o uso do aparelho de radioscopia, que é um aparelho que geralmente nós temos disponível em centro cirúrgico. Esse aparelho de radioscopia, ele emite raio-x, então é possível a gente guiar a agulha através de marcos ósseos. Já o aparelho de ultrassom, a gente vê também esses marcos ósseos, todavia ele é um aparelho que dá uma visão mais superficial. A radioscopia é um aparelho que dá uma visão mais ampla e profunda. Além desses dois medicamentos que eu falei, que é o corticoide e o anestésico, podemos fazer a infiltração da coluna também com utilização de outras substâncias. Uma substância muito comum é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um tipo de proteína que faz com que a gente possa repor um pouco do líquido sinovial daquela articulação. Outra substância que utilizamos é BMA, que é medula óssea do próprio paciente. Então fazemos uma punção no osso do paciente, e geralmente utilizamos o osso do ilíaco, retiramos essa medula óssea que tem células mesenquimais, ou seja, são células pluripotentes, um tipo de célula-tronco, e essas células pluripotentes vai fazer um processo regenerativo ali na articulação facetária. A infiltração, ela basicamente é um tipo de tratamento minimamente invasivo, em que podemos fazer diversas estratégias a depender do problema que o paciente tem e visamos sempre a melhora assintomática. 3 perguntas que os pacientes geralmente me fazem sobre infiltração. Doutor, quanto tempo vai durar o meu tratamento? Isso depende de qual substância utilizamos. Então, por exemplo, a infiltração mais comum, que é feita com corticoides e anestésicos. Essa infiltração, geralmente, o corticoide vai ficar no organismo em cerca de 30 dias. Todavia, como existe uma desinflamação local ali, geralmente os pacientes se beneficiam em torno de 3 a 4 meses. Já tratamentos que envolvam ácido hialurônico, já é um tratamento mais prolongado, a melhora ali chega a 6 meses. Utilização de BMA, semelhante. Outra pergunta. Doutor, quais os riscos desse tratamento? O maior risco, mais preocupante, seria uma infecção local. Isso é muito raro de acontecer. Quando acontece infecção ali, pode ter uma celulite, que é uma infecção dos tecidos de partes moles. Às vezes necessita de um tratamento antibiótico, mas é muito raro de acontecer. Outra pergunta muito frequente: doutor, o senhor fez essa infiltração, estou muito bem. Quando que a gente pode fazer a próxima? Então, no geral, as infiltrações elas podem ser repetidas, a depender da substância que a gente utilizar. Geralmente, aqueles pacientes que se beneficiam muito com a infiltração utilizando corticoide e anestésico, o próximo passo geralmente é a risotomia. A gente vai oferecer um tratamento mais duradouro do que a infiltração. Uma vez que ficar repetidamente aplicando corticoides no paciente, isso causa uma sarcopenia, que é uma redução da massa muscular,
Então o foco, na verdade, é a gente migrar para um tratamento que não tem esse efeito adverso do corticoide e que também vai trazer um benefício ali mais longo prazo. Você conhecia sobre o procedimento de infiltração da coluna? Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, aqui a gente fala sobre diversos temas relacionados à sua qualidade de vida.